A Liliane Cláudia tem 22 anos de idade e ela teve leucemia aos 12 anos. Ela foi curada e foi fazer uma punção na coluna. E por um erro médico ela ficou tetraplégica, mas ela nunca deixou a fé, sempre participando ativamente do Ministério de Jovens da sua igreja, e ela sonha em ser jornalista e contar a sua história num livro, né? E atualmente ela pretende fazer supletivo. E a gente quer conhecer um pouquinho mais da história da Liliane, que apesar de todas as limitações e dificuldades, né, ficou firme com Deus, e ela trouxe a sua mãe, a Lilian Terezinha, também, para reforçar a sua história. Sejam bem-vindas, dona Lilian. Muito obrigada. E Liliane também. Obrigada. A sua história também parece que teve muitas situações difíceis, mas pela sua postura de ficar firme com Deus, parece que o seu sofrimento foi diminuído por causa da presença de Deus. Foi bem diminuído. Sim, na verdade, o meu relacionamento com Deus começou quando eu fiquei tetra. Eu nunca tive assim um pensamento nem de que Deus estava no controle de tudo, de que Deus sempre teve minha vida nas mãos dele. Uhum. E assim, depois que eu fiquei tetra, que eu enxerguei de verdade a vida. Quer dizer, no sofrimento, né? Com qual idade aconteceu essa situação da pulsão com ela, dona Lilian? Ela tinha 14 anos na época. Foi em abril de 2005. Então já tinha vencido, inclusive, um câncer, né? A leucemia. Então já fazem 8 anos, 8 anos que ela tem a limitação. Com certeza. Mas como é que a senhora percebeu a vida dela, a fé dela ao longo desses 8 anos? E se ela também foi, vamos dizer assim, uma inspiração nas mãos de Deus para alcançar toda a família com a mesma fé? No começo a gente ficou bem apreensiva, né? Porque é muito difícil a gente estar passando por um momento de uma doença. E de repente vem uma tetraplegia, né, que a gente às vezes não entende, né, mas a gente vai vencendo. Por quê? Porque a gente vê Deus trabalhando na vida da gente, né? E sempre meu pastor me falava, nunca pergunte a Deus o porquê que vocês estão passando por isso. Pergunte a Deus o que que Ele quer te ensinar com isso, né? E eu tenho sempre perguntado, meu Deus, o que o Senhor quer nos ensinar com essa situação. E a história da Liliane certamente é uma inspiração para muita gente, porque a gente ouviu de você, a nossa produção apurou com você que você, né, sonha em ser jornalista. Quer dizer, você poderia ter tido uma postura de ficar inerte e pensar que a vida acabou, mas você tem escolhido viver uma vida diferente, né? E isso é uma inspiração para as pessoas. Eu, assim, hoje, olhando para a minha história, eu vejo que Deus, ele tem um plano, e às vezes a gente não enxerga os planos de Deus. Porque a minha leucemia, na verdade, eu não tenho diagnóstico de cura. No papel, para os médicos, não. Né? Eu tenho 8 anos que eu parei o tratamento, mas os médicos não falaram para mim, você está curado. Então quer dizer que a medicina não decretou que você recebeu a cura. Para a medicina você ainda tem a leucemia? Ainda tem algum blasto que a leucemia pode voltar. Mas eu creio que Deus curou, porque a leucemia é uma doença que, se reagir, ela reage com muita força. Entendi. Né? E até hoje, graças a Deus, nada. Que benção. Agora, eu até quero perguntar para a mãe também, para a Liliane, mas também para a mãe. A mãe pode responder. Porque eu acredito que os pais são aqueles que mais sofrem depois da pessoa, ou até juntamente com ela, porque passando por esse processo, eu queria perguntar sobre a sua fé, né? A mãe ali que acompanhando a filha, primeiro foi diagnosticada com uma doença dessa, foi tratada e logo depois veio essa notícia de que ela ficaria tetraplégica, né? Como que foi para você se relacionar com essa situação, tendo em vista a sua fé? Antes você cria em Deus, como era o seu relacionamento antes, e o que Deus tem te ensinado com tudo isso que aconteceu, e até no momento mesmo, qual que foi a sua reação? Porque muitas pessoas se revoltam contra Deus, né? Isso. Eu fui criada num lar cristão.
E graças a Deus tinha uma base boa, né, dentro da Bíblia. E a minha fé em Deus continuou, mas aumentou mais ainda. Por quê? Porque às vezes a gente está passando por momentos, mas a gente não consegue exercitar a fé tão forte quando a gente está passando por um momento desse. E às vezes a gente exercita a fé melhor ainda quando a gente está passando por momentos difíceis, né? É uma oportunidade, né? Com certeza. Eu queria perguntar para a Liliane, a gente sabe que a sua situação não deve ser muito fácil, né? O fato de ser cadeirante e principalmente por causa de um erro médico, como a gente ouviu dizer. Houve em algum momento, nesses 8 anos, em que você foi tão tentada para desistir, até mesmo ir contra Deus, porque a gente sabe que a nossa carnalidade, ela fica o tempo todo lutando contra aquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você persevere, que você avance, independente se você usa uma cadeira de rodas ou não, não é? E muitas pessoas que nos assistem agora, elas têm limitações iguais ou maiores, ou talvez até menores do que a sua. Mas houve algum momento que as tentações foram tão fortes que você pensou, chegou a pensar em desistir, a desacreditar em Deus ou não? Desistir eu nunca pensei não, pastor. Sim, desistir de lutar, graças a Deus, nunca. Mas assim, eu passei por um momento muito difícil, quando eu estava querendo voltar a estudar. Porque eu encontrei muita dificuldade. E naquele momento eu falei com Deus que eu queria voltar a estudar, que eu tinha sonhos, que eu tinha projetos, que eu não podia ficar mais parada. E aí, com tanta dificuldade que eu encontrei, eu comecei a querer regredir mais, a ficar mais quieta no meu lugar, a não querer mais sair de casa, né, a me esconder mesmo. Foi um desânimo, né? Foi. Fiquei muito desanimada. E aí quando eu voltei a estudar, que eu consegui, veio mais dificuldade ainda. Aí foi quando Deus falou, não, você me pediu, eu te dei, agora você... Termina. Agora você tem que terminar, você tem que honrar o que eu te dei. E aí eu tô lutando, assim. O seu sonho é ser jornalista agora, então? Jornalista. Você está cursando a faculdade já? Não, eu tô concluindo o ensino fundamental. No ensino fundamental, vai fazer... Mas assim, você mirar no seu futuro, no sonho, naquilo que você tem como objetivo, isso te ajudou muito, Liliane? Você colocar assim, falar assim, eu quero, a partir de hoje eu vou e Deus vai me honrar? Sim, eu escolhi a faculdade de jornalismo porque na minha história, para mim ter mais motivação, eu li muitos livros de outras pessoas que tiveram a mesma dificuldade que eu. E lendo esses livros, eu comecei a pensar na minha história, no quanto que eu já venci, o quanto que eu já passei. E aí me veio também a ideia de escrever um livro. E com a faculdade de jornalismo, o que eu quero mesmo é continuar transmitindo as histórias de pessoas, na vida de pessoas, no que Deus faz. Porque eu creio muito que Deus age nas nossas vidas. Né? Deus mostra o poder dele nas nossas vidas. Então eu quero continuar transmitindo essas histórias.